presbítero Geisiel vai estar iniciando hoje com esta série. Amém, irmãos. Vamos então abrir nossa Bíblia. Na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 1. Vamos estar assim, meditando naquilo que o Senhor tem para nós, durante essas 4 quarta-feiras que virão. Nós vamos estar trabalhando esse tema, não é? Cristo, fonte de alegria e de paz. E os estudos e as pregações aqui ministradas serão todas no livro de Filipenses. Então hoje a gente vai iniciar no capítulo 1 e os próximos ministrantes, os próximos irmãos que estarão ministrando, darão seguimento, darão continuidade àquilo que Paulo escreve aos Filipenses e aquilo que o Senhor quer revelar à sua igreja nos capítulos seguintes. Amém, irmãos? Filipenses, capítulo 1. Vamos ler o que diz a palavra de Deus, todo o capítulo. Diz assim a santa palavra de Deus. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria. E por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o princípio até o dia de agora. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração. Pois, quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como tenho saudades de todos vocês, com a profunda afeição de Cristo Jesus. Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. É verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso. Mas que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado e por isso me alegro. De fato, continuarei a alegrar-me, pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Aguardo ansiosamente, espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora, Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte.
porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho, e já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados, desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor, contudo é mais necessário por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que pela minha presença, outra vez a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles, isso é sinal de destruição, mas para vocês de salvação, e isso da parte de Deus. Pois a vocês foi dado o privilégio, e não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar, e agora ouvem que ainda enfrentam. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos pela Tua palavra que é viva e eficaz, ó Deus, mais penetrante que espada de dois gumes. Queremos nessa noite, Senhor, meditar na mesma, queremos que o Senhor fale conosco, nos avive, faça com que saiamos daqui, Senhor, mais alegres, ó Deus, mais contentes, ó Deus, mais satisfeitos em Ti, e que essa palavra produza frutos para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém, irmãos. Irmãos, a carta de Paulo aos Filipenses, ela é conhecida como a carta da alegria. Eu não sei se você percebeu durante a leitura do capítulo 1, que Paulo está sempre ressaltando para os irmãos de Filipos, que ele está alegre no Senhor, embora ele esteja enfrentando dias difíceis. Até porque, irmãos, quando Paulo escreve essa carta, a sua situação não era boa. Paulo estava esperando julgamento por parte de César, governador de Roma, quanto ao seu destino. Ele poderia ser decapitado, imagine. Ele poderia... as circunstâncias são complicadas, porque ele não sabe o que vai acontecer com ele. Ele está algemado, ele está 24 horas por dia sob vigilância de um soldado romano. Ele não sabe, ele poderia ser morto, ou poderia pagar com outra pena, mas a coisa não era boa. A guarda pretoriana de César estava a todo momento junto de Paulo, e os irmãos em Filipos naturalmente estão preocupados, porque estiveram com Paulo. Lá no livro de Atos, capítulo 16, você vai ver como essa igreja surgiu. Paulo chega na Macedônia, conhece uma jovem chamada Lídia, que vendia tecidos. Essa jovem convida Paulo a entrar na sua casa. Paulo então estabelece ali um lugar de adoração. Depois ele expulsa o demônio de uma jovem endemoniada. Depois ele prega para as pessoas que estão ao redor, as pessoas que estão cuidando da prisão onde ele foi colocado, por assim pregar a palavra de Deus. Fizeram um motim, colocaram Paulo na prisão. Paulo prega para os soldados. Então a igreja de Filipos surge diante dessa circunstância tão complicada, porque Paulo estava anunciando o Messias, o Cristo ressurreto. E Paulo então é levado à prisão, e aqui já é outra prisão que Paulo está sofrendo. Ele está em Roma preso, e ele está dizendo para os irmãos de Filipos: não se preocupem, eu estou alegre no Senhor. Sabe, irmãos, estamos vivendo um tempo em que mais do que nunca precisamos da alegria do Senhor. Estamos vivendo um tempo de angústia, um tempo de incerteza, um tempo de desespero. As pessoas estão correndo de um lado para outro. As pessoas estão perdidas em busca de uma solução, esperando pela ciência
que ainda não nos trouxe resposta, esperando nos políticos, esperando uma esperança que muitas vezes parece fugir e escapar às mãos. Porém, nessa noite o Senhor nos traz aqui, traz a mim e a você, para dizer que a alegria verdadeira, que a esperança e a paz, ela provém do nosso Deus. Então, irmãos, essa igreja de Filipos, ela é uma igreja muito amada por Paulo. Você percebe logo nos versículos iniciais. No versículo 3, Paulo diz assim: dou graças ao meu Deus por tudo o que eu lembro de vocês. Paulo tinha boas lembranças acerca dessa igreja. E aí ele diz assim no versículo 4, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vocês em todas as minhas orações. Perceba, irmãos, Paulo, então, ele escreve, ele manda essa carta para a igreja de Filipos, para consolar esses irmãos, e para dizer a eles assim, fiquem tranquilos, sabe, eu me alegro muito em ter fundado essa igreja, eu me alegro muito com a vida de vocês podem ter certeza disso. E ele diz assim, eu estou convencido, sabe, que aquele que começou a boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Essa é a palavra de quem confia, de quem está seguro em Deus, que apesar de estar na prisão, ainda está estimulando os que estão fora dela a permanecerem firmes. Como quem diz assim, vocês podem não ter visto tudo ainda, mas aguardem, existe uma obra de Cristo sendo processada dentro de vocês. Ele era esse homem que tinha todos os motivos, até mesmo para murmurar, até mesmo para não estimular esses irmãos a permanecerem olhando para a palavra de Deus, mas Paulo faz o contrário. Paulo não perde de vista, Paulo não se perde da obra de Deus que começou nele, que através dele chegou em Filipos, e ele diz, eu estou convencido que aquele que começou a boa obra, ele vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. No versículo 9, você percebe que ele está dialogando aí, no versículo 8, ele diz, Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês com a profunda afeição de Cristo. E agora no versículo 9, perceba uma coisa interessante, que Paulo faz uma oração transbordante. Sabe, Paulo podia dizer assim, olhem, eu não estou bem, orem por mim, né? Eu estou preso, orem por mim, levantem a igreja para orar por mim, porque a situação aqui está séria. Mas perceba no versículo 9, ele diz, esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. Veja, Paulo prefere orar pelos irmãos do que pedir oração por ele. Sabe? Paulo é esse homem que prefere continuar orando para que eles permaneçam firmes, para que eles continuem olhando para essa palavra. Perceba o quanto que Paulo gostava, irmãos, dessa igreja, o quanto que Paulo amava essa igreja, sabe? E ele é esse homem que está estimulando a esses irmãos a permanecerem firmes naquilo que eles acreditaram, a saber, o Evangelho de Cristo. Os irmãos estão entendendo? Porém, irmãos, perceba que esse homem que está animando a igreja de Filipos e que está dizendo assim, completem minha alegria. Esse homem que está dizendo assim, alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Ele é um homem que tinha todos os motivos para falar de tudo, menos de alegria. Sabe, e eu fico pensando, mas como assim? O que é que a gente conhece por alegria, né? Na nossa cultura, a gente conhece por alegria aquele comportamento exagerado de sorrir fácil, de dar gargalhadas,
não é? Talvez de ficar cantando no chuveiro, não é? É esse o comportamento que a gente concebe na nossa mente por alegria. Talvez você diga assim, se eu perguntar, o que é alegria para você? Você vai dizer, é um sentimento bom que me faz ficar empolgado. É quando eu consigo tirar o meu salário no final do mês, não é? É quando eu consigo comprar aquilo que eu tanto queria, ou é quando alegria eu sinto quando eu consigo avançar na minha vida, enfim, ou quando eu inicio um novo relacionamento, ou quando eu estou fazendo algo que eu gosto. E analisando o texto, irmãos, nós percebemos que a alegria que Paulo fala não é exatamente essa alegria. Não é essa alegria de ficar sorrindo por qualquer coisa, ou porque ouviu uma piada engraçada, ou porque ouviu uma história, ou porque assistiu um filme, ou viu um vídeo engraçado. Não é essa alegria. A alegria que Paulo fala, irmãos, ela tem muito mais a ver com contentamento. A alegria que Paulo está pedindo para que esses irmãos não percam de vista é a alegria que significa satisfação em Deus. Mesmo que o dia seja difícil, mesmo que você não esteja com facilidade de sorrir, ou mesmo que você tenha chegado estressado da feira, mesmo que você tenha passado por uma situação de conflito na sua família, você pode não ter motivos para estar rindo, ou para estar falando com as pessoas na rua, sim, mas Paulo não está se referindo a essa alegria, ele está dizendo assim, tenham satisfação em Deus, ou seja, é o coração que decide estar em paz, apesar das circunstâncias. Meu dia foi ruim, mas eu estou satisfeito em Deus. Eu levei um prejuízo, mas eu estou satisfeito em Deus, porque eu sei que Ele cuida de mim, Ele trará resposta. Sabe, meu amigo me tratou mal na empresa, aquele familiar meu me causa muita dor de cabeça, mas eu sei que Deus está cuidando, e você decide dentro de você tomar uma atitude de estar em paz, apesar de 3 pontos, apesar do que você está vivendo. Você vai olhar para dentro de você e vai dizer, eu decido estar contente no Senhor. Você está entendendo, irmãos? Paulo é esse homem que está dizendo, alegrai-vos. Mas quando ele diz alegrai-vos, ele está dizendo assim, estejam satisfeitos em Deus, estejam seguros em Deus, estejam em paz com Deus, apesar das circunstâncias difíceis. Nesse cenário aqui, em que Paulo escreve à igreja de Filipos, essa igreja, ela estava passando por alguns ataques, ela estava enfrentando algumas dificuldades e algumas coisas que poderiam roubar a alegria e o contentamento desses irmãos. Então Paulo faz questão de destacar que eles não percam de vista o contentamento em Deus. Um dos perigos que rondavam a igreja de Filipos era a falta de comunhão entre os irmãos. Apesar de ser uma igreja muito querida por Paulo, havia muita vaidade dentro da igreja de Filipos. Havia pessoas presunçosas, pessoas com sentimento de egoísmo, de superioridade. E lá no capítulo 3, você vai ver Paulo tratando, nas próximas ministrações você vai entender melhor. Havia também, irmãos, os praticantes do judaísmo, no qual a igreja de Filipos já tinha deixado para trás, mas eles se infiltravam no meio do povo com suas práticas ritualísticas, e a igreja estava sofrendo ataques.
Aqueles homens chegavam e diziam: vocês precisam se circuncidar, vocês precisam fazer algo para obter a salvação, vocês precisam cumprir a lei. E Paulo está dizendo para eles: não, de forma alguma, vocês já obteram a salvação em Jesus. E Paulo está considerando que voltar às velhas práticas do judaísmo, perder a comunhão, pode levá-los a um sentimento de desânimo, a apatia, a falta de motivação. Então é por isso que Paulo está dizendo: cuidado. Eu digo a vocês, alegrem-se. Primeiro, porque vocês não precisam se preocupar comigo. Eu estou bem, apesar de estar esperando uma notícia muito ruim. Segundo, não deixem que essa alegria de vocês seja roubada por esses que se dizem cumpridores da lei. Lá no capítulo 3 você vai ver o que esses homens faziam. Pois bem, irmãos, o texto segue. Olhe para a sua Bíblia mais uma vez. E nós vamos ler agora o versículo de número 18. O versículo de número 12. E Paulo diz assim: quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Ele está falando de todas as lutas que ele enfrentou, ele está falando das guerras que ele travou, das situações difíceis. Lá no livro de 2 Coríntios, no capítulo 11, no versículo 23, Paulo faz um relato. Não precisa você abrir agora. Mas Paulo diz: olha, eu sofri naufrágio. A gente viu domingo aqui a história do naufrágio de Paulo. Paulo está dizendo assim: eu trabalhei arduamente, fiquei sem dormir, passei fome, passei sede, muitas vezes fiquei de jejum, suportei frio, suportei a nudez, enfrento diariamente pressões de todos os lados. Eu estou preocupado a todo momento com todas as igrejas, fui açoitado, apedrejado. Mas ele está dizendo agora no versículo 12 assim, eu quero que vocês saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Veja que coisa maravilhosa. Irmãos, a gente está, com certeza, muito longe de ser como um homem desse, não é? Você percebe uma evolução espiritual na vida de Paulo, um homem que viveu situações terríveis e que Deus transformou ele de uma forma que ele considera que o seu sofrimento serviu para o progresso do Evangelho. Perceba. E ele diz no versículo 13: como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. Até os soldados romanos olhavam para Paulo e viam como quem diz assim: mas o que é que esse homem fez? Ele está preso por pregar o Evangelho? Isso era uma grande incógnita na vida daquelas pessoas. Sabe, um homem que está preso por pregar a Cristo, o Messias, e ele percebe que isso é uma grande evidência, sabe, é evidente até na guarda do palácio e a todos os demais, que eu estou aqui por causa de Cristo. Então é como se ele estivesse dizendo assim: eu estou preso aqui, e isso é quase que como pregar para eles. O fato de eu estar preso aqui significa que eles estão vendo que existe alguma evidência nesse Evangelho. Não é possível, existe alguma coisa de muito concreta naquilo que ele fala. Sabe, até quem via Paulo na prisão, via e recebia a palavra de Deus somente em testemunhá-lo ali, testificar que ele estava ali por causa do Evangelho. Sabe, irmãos, isso era um grande testemunho. A palavra de Deus era pregada quando as pessoas viam Paulo preso. E Paulo é esse homem que tem essa consciência. Agora no versículo 18, ele está falando
de algumas pessoas que se levantaram para pregar o Evangelho com motivações erradas. Versículo 17 e 18, ele diz assim: mas o que importa? O importante é que de alguma forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado. E por isso, o que é que diz na sua Bíblia aí? Me alegro, né, irmãos? Mais uma vez Paulo está falando de alegria. Percebeu? De fato, continuarei a alegrar-me. Mais uma vez Paulo está falando de alegria. Por 16 vezes ele fala a palavra alegrai-vos. Ou ele se refere à palavra alegria. Paulo está satisfeito no Senhor. Paulo é um homem que aprendeu a confiar no Senhor. Versículo 19 ele diz: pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Veja, Paulo aqui está falando de um sentimento de projeção que ele faz quanto ao futuro. Ele está aqui considerando que pode acontecer duas coisas. Ou ele ficar livre para continuar pregando o Evangelho, certo? Ou ele ser morto. E ele está considerando que qualquer uma dessas opções, para ele aceita. Ele está satisfeito em Deus por qualquer uma dessas coisas que lhe aconteçam. E aí você vai perceber isso quando ele diz no versículo 21, ele diz o seguinte: porque para mim, o que, irmãos? O viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele está falando de vida e morte e ele está dizendo assim: tanto faz. Quem de nós diz tanto faz diante da possibilidade de morrer? Perceba que aqui nós temos um homem que aprendeu a estar satisfeito em Deus. Nos versículos seguintes você vai perceber que ele vai dizer assim: olha, se eu ficar no corpo, terei o fruto do meu trabalho. E aí ele diz assim: eu já nem sei o que escolher. É como se ele dissesse: olha, se fosse para mim decidir, eu já nem sei o que eu escolheria. Se ficar vivo ou se morrer. Porque é como se na mente dele ele estava seguro em Cristo, independente de qualquer coisa. Sabe, irmãos, e que lição isso traz para nós, não é? Diante de um tempo de medo, de um tempo de incerteza, insegurança quanto à morte. E como foi bem trabalhado aqui pelo presbítero Júlio César, a questão do morrer em Cristo, né, há algumas semanas. E como nós, como cristãos, precisamos desta consciência. Estamos muito longe ainda disso, não é verdade? Temos que ser realistas. Estamos muito longe, sabe, dessa consciência que Paulo tinha, mas precisamos ir pensando sobre isso, porque pertencemos a um Deus que é vivo, a um Deus que ressuscitou, a um Deus que tem promessa de vida eterna para o seu povo. E o que é que a gente está pensando, irmão, sabe? Em que a gente está tão apegado a este mundo? Eu sei que a nossa própria natureza não quer morrer. Aliás, essa é uma das grandes discussões dos filósofos. Eles dizem que a finitude do homem, o homem que se acaba e que pensa que vai se acabar, é uma das coisas que mais o assustam. Mas isso não na perspectiva da palavra de Deus.
Quando nós olhamos para homens como Paulo, nós vamos ver que ele está seguro em Deus. Se for para viver, eu estou seguro em Deus e eu vou fazer o que é para fazer. Se for para morrer, eu tenho certeza que eu estarei com o meu Deus na glória. Eu sei também que eu tenho alguma utilidade aqui, sabe? Ele diz no versículo 23, estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor, veja. Contudo, versículo 24, é mais necessário por causa de vocês que eu permaneça no corpo. Ele não está dizendo que é por causa dele. Mais uma evidência que Paulo não está rogando em favor de si mesmo. É como se ele estivesse dizendo assim, se Deus quiser que eu fique aqui, eu vou ficar pensando em vocês. E eu vou ficar satisfeito e alegre no Senhor, porque eu vou poder continuar levando essa palavra, e vou poder estar junto com os irmãos de novo, exultando e nos alegrando no Deus vivo. Versículo 26, não é? Ele diz, se eu ficar vivo, ótimo, mas por causa de vocês, não é nem por causa de mim. Porque ele está convencido até que, se Deus o levar, ele está seguro. Ele sabe que ele cumpriu aquilo que Deus o chamou para cumprir. Sabe, irmãos, precisamos olhar para homens como Paulo e dizer, Senhor, nos ajuda. Volte para o versículo 21, quando ele diz, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Quando Paulo diz isso, ele está dizendo que ele está entendendo que só a vida que vale a pena ser vivida, que a vida que tem sentido, é a vida que se parece com a vida de Jesus. Quando ele diz, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, ele está fazendo uma referência, preste atenção, a Jesus. Aquele que viveu por causa do Pai, aquele que viveu submisso à vontade do Pai, e que foi até a morte de cruz pelos nossos pecados. Ele está indiretamente falando de Cristo. Ele diz, o viver é Cristo, como quem diz assim, a única vida na qual eu me espelho é a de Cristo. Uma vida de subserviência, uma vida de obediência à vontade de Deus. Que até quando morre, produz grande lucro. Porque a morte de Cristo gerou lucro para aqueles que o aceitaram, para aqueles que receberam o perdão dos seus pecados. É através da morte de Cristo que nós somos salvos, é através do sangue de Cristo derramado que nós temos a possibilidade de viver uma vida que faz sentido. É isso que esse versículo quer dizer. Sabe, irmãos, assim como Cristo foi provado e permaneceu justo, foi até a morte de cruz, ressuscitou ao terceiro dia e está junto com o Pai. Paulo está fazendo referência a esse ato heróico, a esse ato autossacrificial de Cristo, dizendo, se eu pelo menos parecer com Ele, tá bom. Já tinha pensado por essa perspectiva? Sabe, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. É como se Paulo estivesse dizendo isso. É uma honra para mim parecer com o próprio Jesus. Sabe, irmãos, versículo 25, ele diz, convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês, para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que, pela minha presença, outra vez a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Ele faz algumas recomendações do versículo 27 até o versículo 30, né, a igreja de Filipos, dizendo, exerçam a cidadania de vocês de maneira digna do Evangelho, sabe? Para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça
a respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica. Irmãos, eu quero pensar com você aqui pelo menos 3 lições, a partir deste relato de Paulo à igreja de Filipos. Paulo é um homem que não tem medo do futuro. Ele sabe que o seu contentamento em Deus lhe garante segurança. E esse contentamento em Deus, ele é um contraponto do desânimo. Esse contentamento em Deus, ele é um contraponto da desesperança. Deixe-me dizer uma coisa a você. Eu não sei como você está se sentindo durante esses dias. Eu não sei o que você tem enfrentado, quais são os medos que têm tomado o seu coração. Eu não sei o que tem roubado a sua alegria. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Nessa noite, busque contentamento em Deus. Porque contentamento é mais que bom humor. Contentamento em Deus é mais que bom humor. Contentamento de Deus é uma atitude de fé de quem decide estar em paz. É uma atitude de fé de quem deseja permanecer firme no Senhor em meio aos percalços da vida. Em meio às más notícias, em meio às previsões negativas. Contentamento em Deus é a atitude no Senhor de fé de alguém que decide estar vivendo uma paz e uma serenidade no seu coração. É isso que Paulo está mostrando toda hora aos irmãos de Filipos. É alguém que diz assim: eu não vou deixar que as coisas deste mundo, que as circunstâncias ao meu redor roubem a alegria que Deus tem para mim. Roubem o contentamento que foi me dado por meio da graça de Jesus naquela cruz. Você faz parte do reino de Deus, você é integrante do seu reino, você tem o seu nome escrito no livro da vida. Então isso deve ser o motivo último da sua satisfação nele. Sabe, irmãos, essa é uma grande chave para a gente entender aquilo que Cristo significa para nós. Agora perceba, Cristo não significa um trampolim para adquirir bênçãos. Cristo é sempre a nossa última satisfação. Algumas pessoas e algumas igrejas se utilizam da palavra de Deus ou do próprio Deus como uma forma de obter bênçãos. Então Cristo é o meio pelo qual eu chego a alguma realização pessoal. Cristo é o meio pelo qual eu vou avançar na minha vida financeira. Cristo é o meio pelo qual eu vou conseguir fazer isso e aquilo. Não. Cristo não é o meio, Cristo é o final da linha. Cristo é a satisfação última. Então, independente do que você conquiste, de quem você é, dos seus diplomas, daquilo que você faz, dos seus negócios, da sua condição social, racial, financeira, independente, Cristo deve ser o motivo último do seu contentamento, da sua satisfação. No dia difícil nós glorificamos o Senhor, no dia alegre também nós glorificamos o Senhor, porque nós sabemos em quem temos crido e também sabemos que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos e do que tudo que pensamos. Paulo está dizendo: eu estou preso, mas eu estou bem. Eu estou passando por dificuldade, passei por doença, passei por tudo. Fui chicoteado, fui perseguido, mas eu estou bem, o meu mundo interior está em ordem. Sabe, apesar das razões para não estar, é isso. O seu mundo interior
deve estar em ordem, apesar das razões para não estar. E isso é contentamento. Entende, irmãos? A alegria do cristão, ela não é a ausência de problemas. Nem ela está colocada em coisas. Ela procede de Deus, é sustentada por Deus e consumada por Ele. O Evangelho nos alcançou. As boas novas de Cristo chegaram para nós. Boas novas de salvação e de grande alegria. Sabe, o meu desejo nessa noite é que você tenha essa consciência de que o reino de Deus está dentro de você. E o reino de Deus significa segurança, contentamento, justiça, paz, prosperidade. Você está inserido no reino de Deus. E se você não está nesse reino, você está no outro. E o outro não é bom. Se você está no reino de Deus, então se aproprie, se legitime, sabe, nessa alegria que o Senhor disponibiliza para nós. Porque a ordem de Deus para nós é: alegrai-vos. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Que o Senhor assim continue nos abençoando em nome de Jesus. Amém, igreja? Quando entendemos o sentido verdadeiro do Evangelho, a gente não é enganado.